continuamos aqui na FETrans Rio. Eu estou tendo a oportunidade, o prazer de entrevistar a Valesca. Olá, Valesca, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. A senhora falou com muita objetividade, de forma clara. Eu assisti a sua palestra lá na Fresp, no Guarujá, não tive a oportunidade de entrevistá-la, mas aqui no Rio de Janeiro finalmente estou tendo. É um prazer, viu? Bom, o tema desse congresso é a questão da mobilidade para cidades sustentáveis. E aí que começa toda a discussão, porque nem todas as decisões que as pessoas tomam em termos de mobilidade geram sustentabilidade. Elas resolvem os seus problemas individuais, acarretando grandes problemas para as cidades. Então, na verdade, nós estamos num momento em que a gente tem que pactuar entre todas as pessoas da sociedade, em todos os setores, segmentos, o que é o melhor para o conjunto das pessoas. Quer dizer, todo mundo tem que ganhar, não pode uns ganharem e outros perderem. Então nós estamos vivendo um momento crítico nisso, porque as cidades brasileiras o congestionamento é a consequência, não é a causa. E por que está acontecendo? Nós não acompanhamos, a nossa urbanização foi muito rápida e os serviços de mobilidade, transporte não acompanharam o crescimento da população. Enquanto as pessoas eram muito pobres, né, elas eram cativas de uma solução coletiva, né? Não havia outra alternativa, então aparentemente tudo funcionava. Mas quando muda a renda da população, quando muda a idade, quando as pessoas podem ter outras opções, o que aconteceu foi isso que está acontecendo no Brasil. Cidades que antes não tinham congestionamento, como Brasília, por exemplo, como Campinas, já tem horas, já tem quilômetros. Aqui nós vamos chegar na cidade do Rio a 150 quilômetros de congestionamento dia. Em São Paulo já passamos de 200. Então, perde-se tempo, o transporte coletivo, que podia ser uma solução, fica também detido no trânsito, os ônibus ficam parados, né? Então nós estamos assistindo no Rio aqui toda uma discussão de preferencial para ônibus, BRTs, mas nós ainda temos que resolver o problema do sistema inteiro. Não adianta ter um BRT de 10 quilômetros quando as pessoas andam 50 quilômetros congestionadas. Sim, claro, então isso desculpa, é o problema. Mas falando, a mídia, ela tem falado muito, focado muito no assunto para que as pessoas deixem o carro em casa realmente, porque o carro traz a poluição, traz o engarrafamento e o transporte coletivo tem sido cada vez mais, tem trago conforto, integração entre as pessoas, o que tem se perdido nos dias de hoje, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Eu vi a senhora falando objetivamente lá. O que a senhora tem a falar sobre o conforto? Tem melhorado realmente o transporte coletivo nas grandes capitais? Eu acredito assim, existem boas ações nesse sentido. Então, por exemplo, nem todas as linhas do metrô de São Paulo são congestionadas, é um sistema altamente avaliado, mas bem avaliado, porém o excesso como é mais fácil as pessoas irem para o transporte do que construir novas linhas, então está ocorrendo agora excesso de população, né, de passageiros em determinados horários, o que reduz barbaramente o conforto. Porém, em todas as pesquisas que são feitas, tanto aqui como em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né, a população está disposta a sacrificar um pouco o conforto por aquilo que ela considera mais importante para ela. E hoje os atributos mais importantes tempo de viagem. O tempo de viagem, que é a rapidez da viagem, o tempo de espera no ônibus, a pontualidade. Isso tudo afeta muito mais a decisão dela de usar o transporte público do que a questão mesmo do conforto. Por quê? Porque tem gente gastando 3 horas, 4 horas por dia no transporte. Então, aquilo que era um meio virou um lugar onde as pessoas vão viver. 4 horas por dia significa 4 horas a menos de outras coisas. É muito tempo. Então, nem mesmo o preço, tá certo? O preço para alguns pode ainda ser proibitivo, mas nem mesmo a tarifa está entre os piores elementos. Então, nós
acompanhamos os investimentos aqui em BRTs, em BSE. Isso é muito bom, isso é muito bom. Só que nós temos que não podemos descansar depois de construir. Construímos 100 quilômetros. Não, nós temos que pensar a rede inteira, entende? Quantas pessoas saem, já não moram mais no Rio, moram em Niterói, que precisam melhor de barcas, as barcas têm que estar integradas, né? Quanto do transporte na região da Baía da Guanabara não poderia ser feito em barcas, facilitando as conexões, rever as redes, rever os caminhos, né? Tudo isso é muito importante, acho que isso é muito importante. Agora falando em BRT, porque está chegando agora aqui no Rio de Janeiro, né, o BRT, com a linha Transoeste, que já vem duas linhas também, outras duas linhas chegando, e tem realmente uma distância ali a ser percorrida, que era percorrida em 2h30 mais ou menos, reduziu para 1h agora, mas é uma distância, um percurso pequeno, né? É sobre isso que a senhora está falando. Na verdade, eu digo assim, a obra não está completa. Nós ainda vamos, a proposta que eu fui informada pela FETransport. Tem apenas 30 estações funcionando. E agora vai dobrar. Então, quer dizer, eu acredito que na medida que as linhas cresçam, elas vão fazer mais parte da viagem. Então, quer dizer, nós estamos naquela fase de implantação. Eu quero que o mais importante é que as pessoas... Começou. Porque ficamos anos e anos sem fazer nada. Quer dizer, então, o Rio de Janeiro saiu da inércia, saiu do choramingo, da lamentação, está fazendo coisas agora. Só que as obras demandam tempo. Então, se nós imaginarmos persistência e se a comunidade persistir em cobrar e se a mídia, a comunicação, a informar, eu creio que nós vamos ter fôlego, dar fôlego, né? Tanto às autoridades como ao setor privado, implantar uma rede legal. Então, todas as cidades brasileiras vão passar por isso, porque há um sufoco, né? Quer dizer, chega uma hora que as pessoas não vão mais conseguir sair de casa. Então, quando isso pode ser, alguns dizem que às vezes tem que piorar bastante para mudar. Mas aí a preocupação que a senhora falou que temos que ter com o futuro, que a senhora deixou. Atente-se ao futuro, a respeito disso. Exatamente, nós temos que estar atentos porque as pessoas não vão esperar mais, tá? Quer dizer, ninguém vai ficar esperando como há séculos atrás, a solução venha de Deus, venha do bispo. Então as pessoas estão mais exigentes, querem respostas mais rápidas. Se não vier essas respostas mais rápidas, coletivas, qual é a tendência? Cada um resolve fazer a sua saída, em geral agravando o problema. Com certeza, então nós temos que realmente mudar a nossa cultura, pensar da forma do cliente. E a senhora fechou a palestra, se não me engano, falando que nós temos que mudar a nossa cultura, não é isso? Na verdade, quando eu falo em mudar a cultura, é atuar sobre os valores que nos levam a agir, tá? Mudando a nossa prática. Então, quando é mudar a cultura, não é só uma questão cultural, assim, superficial. É pensar nos valores que nos conduzem, levá-los em consideração e inaugurar práticas que vão ao encontro da mudança que desejamos. Isso vai acontecer tanto no serviço de transporte público como em outras coisas. A sociedade está sempre em movimento. Tá bom? Com certeza. Valesca, eu agradeço muito a entrevista para o canal do ônibus, foi um grande prazer. Tá. Muito obrigada também. Tá? É de grande valia. Luciana Ferraz para o canal do ônibus.